Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Gastos públicos desproporcionais, mordomias, censura a alguns meios de comunicação, perseguição, custo alto de vida. Não, eu não estou falando dos dias de hoje, não. Era o cenário da ditadura militar, de um ano que o nosso entrevistado jamais vai esquecer, 1976. Imagine a cena, você tem 32 anos e é deputado estadual. Está aqui porque teve o voto de cerca de 45 mil pessoas. Vai à tribuna ser a voz de quem não podia reclamar, denunciar tudo isso que eu já disse antes. E, de repente, é cassado. Tem os direitos políticos suspensos por 10 anos. Não foi fácil para Nelson Fabiano Sobrinho, mas ele seguiu em frente e conta todas estas experiências para a gente a partir de agora. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. É uma honra, um prazer. Eu que agradeço o convite tão importante, porque a gente preservar a memória de instituições é muito importante para as gerações que estão aí, para entenderem qual o significado da democracia, qual o significado das liberdades, por que é importante a gente se manter vigilante e não distrair um minutinho com isso. E como foi difícil conquistar essa democracia, hein? É verdade, nós tivemos tantos heróis que participaram da conquista da democracia. Você fala que foi difícil para mim, é verdade que foi. Mas foi difícil para outros companheiros. Foi difícil para alguns companheiros que foram banidos, exilados, torturados, presos e mortos. Para a família dos que foram mortos. Para a família, para todos nós, não é? Eu tive um privilégio. Eu venho de uma região, Santos, era uma cidade sob intervenção federal. Nós lá não podíamos eleger o prefeito na época da ditadura militar. O prefeito da minha cidade era um general de 4, 5 estrelas, sei lá quantas, que foi para lá com uma missão, sufocar todo... A cidade era uma cidade que respirava e transpirava a liberdade. Não é troco de nada que Santos era chamada a cidade dos caçados, porque dali nós tivemos figuras ilustres, importantíssimas para a história do Brasil, como Mário Covas, como o deputado Esmeraldo Tarquínio, como Rubens Paiva, que além de ser caçado, foi morto pela ditadura, e tantos companheiros, heróis da resistência democrática. Era um berço de resistência. É verdade. Eu me lembro quando eu saí candidato a vereador em Santos, eu fui procurar o Mário Covas na ponta da praia, meu guru, ele era uma pessoa com quem a quem eu me socorria para ouvir suas opiniões. Eu falei, Mário, será que eu saindo candidato nesse regime que está aí, no fundo a gente não está conestando esse regime, dando força para esse regime, fortalecendo? E o Mário falou o seguinte, olha, Fabiano, se você usar a tribuna uma única vez que seja, para impedir uma violência contra uma única pessoa humana, o teu mandato já valeu a pena. E foi ouvindo isso que eu me dediquei exclusivamente à luta pelo Estado de Direito. Na minha cidade, como vereador, a gente estava numa Câmara minoritária, eu pertencia ao MDB, na época você tinha apenas 2 partidos, MDB e Arena. Eu pertencia ao MDB, e nós éramos uma bancada minoritária numa cidade sob intervenção federal militar, e considerada a cidade, a vermelha, como era tida pelo escritor Jorge Amado. Pois bem, nós fizemos uma resistência ali. Ali eu aprendi a lutar. Falei, vale a pena lutar. Não, mas perde no voto, não importa. Enquanto você resiste, enquanto você coloca a tua palavra a favor das liberdades públicas, individuais, a favor do Estado de Direito, você está justificando, vale a pena. E foi assim que, lutando contra aquela situação em Santos, eu acabei me credenciando, junto ao povo da cidade, a sair candidato a deputado estadual. Só vou fazer uma pausa para eu lembrar um pouquinho desse tempo na Pois Câmara de Vereadores. O senhor foi eleito em 1972. Sim.
A ditadura já tinha aí bastante tempo, Já. começou em 64. Quer dizer, por mais que o Mário Covas falasse Ele já estava cansado. E que existisse uma vontade muito grande de vocês, né, por parte de vocês de resistir, existia muito medo. As pessoas tinham medo, né? Medo de falar, medo de morrer, medo de desaparecer, enfim, de perder alguém querido. Onde é que ficava esse medo? Ficava menor diante dessa possibilidade de lutar por um país melhor? Eu acho que só se tem coragem se você tem medo. É importante. Nós vivíamos um momento de medo geral. Generalizado mesmo. Generalizado. A imprensa não podia publicar absolutamente nada. Grandes jornais, como o Estado, Folha de São Paulo, publicavam receitas de bolo e sonetos de Camões no lugar em que as notícias eram censuradas. A imprensa censurada, a arte censurada, eu me dediquei muito a lutar contra isso. Tive grandes companheiros, como Plínio Marcos, da minha terra, que tinha suas principais obras censuradas e coisas assim. Então, o nosso trabalho, medo existia, medo físico. Naquele tempo, você ser político obrigava você a ter coragem até física. Muito mais do que emocional. Também emocional, mas a gente vivia em permanente estado de tensão. De alerta. Você tinha os seus telefones censurados o tempo todo, você tinha os seus passos seguidos o tempo todo. Por quem? Pelo DOI-CODE, pelo pessoal do Exército, pelo pessoal do DOPS que te vigiava. E vigiava por quê? Porque eles temiam o crescimento desse sentimento de liberdade. Não é? Era um sentimento que contaminava, né? Mas foi assim mesmo. Depois do golpe de 64, nós tivemos um golpe de 68, nós estamos em 1972. Nesse tempo, o ditador de plantão era o general Ernesto Geisel. Esse general, depois de perseguir muita gente, em 75 e 76, ele patrocinava essa coisa chamada DOI-CODE. Aqui, no DOI-CODE, no final de 75, e eu estava no exercício do mandato de deputado estadual, se assassinou o jornalista Vladimir Herzog, que era diretor do jornal da TV Cultura do Estado. Foi morto dentro do DOI-CODE do Segundo Exército. Então aí eu já no exercício de deputado estadual, nós aqui na Assembleia, aqueles que pertenciam ao MDB e que tinham um compromisso com esses princípios democráticos, nós não nos calamos. O meu papel aqui na Assembleia, Viviane, antes de ser autor de leis e diabo, era de ir para o plenário e noticiar a prisão entre aspas, que as pessoas eram sequestradas no meio da rua. Sumiam. De companheiros ou de pessoas, de lideranças de diversos estados, no estado inteiro, e que eram pegas e levadas. Então, era a forma de você garantir a vida dessas pessoas, era você vir para o plenário, senhor presidente, pela ordem e tal. Eu era vice-líder da bancada do MDB, e era esse o meu papel aqui na Assembleia. Hoje, às 13 horas, em Sorocaba, na rua tal, etc., o sindicalista fulano de tal foi pego por uma perua C-14 e deve estar dentro do DOI-CODE do Segundo Exército. Isso saía no Diário Oficial no dia seguinte. Era uma denúncia publicada. Não, saía. Isso oficializava a prisão, porque muitos simplesmente desapareciam. Entendi. Então, quando você me pergunta, era um momento de medo? Era de profundo medo. E eu penso que nesse medo nós encontramos a força para nos rebelarmos e avançarmos como de fato avançamos até essa democracia que a gente vive hoje. E lá na Câmara de Santos, o general era o Bandeira Brasil? Era Clóvis Bandeira Brasil. E como que foi a primeira vez? O senhor lembra que o senhor subiu na tribuna e enfrentou ali o general que estava mais próximo, né? Quando eu cheguei, eu era muito jovem. Você chegou aqui com 32? Com 30, lá? 31, 32, 30, eu fui caçado com 32. Cheguei aqui com 30. Lá eu cheguei, eu acho, com 27, uma coisa assim. Muito jovem. Muito jovem. Mas eu era advogado. E acreditava que justiça
a justiça precisa ser feita de forma plena. Né? Justiça social, não pode haver justiça num país sem Estado de Direito. Né? Então, eu, embora jovem, eu cheguei na Câmara para cumprir um papel que achava que tinha que cumprir naquele instante. Os vereadores mais antigos, mesmo do meu partido... Mesmo do MDB? Mesmo do MDB, falaram, vai com calma. Esse moleque é doido. Vai com calma. Isso aqui não é assim, tem que ir com calma. O homem é general. Bom, eu falei, olha, não tem isso. Não tem que ter calma. Tem que ir lá e falar. E a primeira coisa que eu fiz foi apresentar um projeto de lei revogando a verba de mordomia do prefeito, do interventor. Desse general Bandeira brasileiro. General Bandeira. Ele chegou em Santos, estava acostumado, ele falou, eu vou para Santos. Ele não queria ir para Santos. Ele era amigo do general Geisel, ele queria outra coisa. Ele queria uma embaixada em Paris ou qualquer coisa mais assim. Chique. Mas eu vou para Santos, o que eu vou fazer lá naquela cidade, etc. E veio para Santos com algumas condições. Uma das condições era residência, normal, pagamento de todas as despesas domésticas, a empregada doméstica, aluguel, etc. E tal. Ele poder empregar o filho na prefeitura, colocá-lo na Prodesan, na empresa que era do município, e foi estabelecido para isso uma verba chamada verba de mordomia. O próprio nome já dizia, verba de mordomia. Foi a primeira vez que se falou em mordomia no Brasil, foi graças a mim, modéstia à parte. Eu entrei com um projeto revogando a verba de mordomia do prefeito. Ai, meu Deus, foi um escândalo, isso se discutia. E o prefeito manda a bancada votar contra, mas aquilo ganhou foros, inclusive, fora da região. Cresceu. Então, o jornal Estado de São Paulo, o jornal da Tarde, naquela época havia o Jornal da Tarde, publicou uma grande reportagem sobre isso e enfureceu, o interventor ficou furioso. Mas valeu a pena. Eu perdi a votação. Qual foi o resultado? Isso que eu ia perguntar. Perdi, porque a gente era minoria. Mas pela primeira vez se colocava uma questão dessa forma. Se questionava. Se questionava. E era uma mordomia, deputado, em valor de hoje, quanto mais ou menos? Não, era uma coisa alta? Eu não sei te dizer, mas imagina, você pagava os aluguéis, pagava o motorista, pagava a empregada, pagava tudo. E todo mundo na maior dificuldade financeira, né? O país vivia o arroxo. Nós estávamos vivendo um sistema do arroxo salarial, não havia aumento, não havia coisa nenhuma. O trabalhador, não havia greve, não havia nada. Você era submetido a um sistema que era um sistema profundo, era ditadura. Eu acho, Viviane, você é muito jovem, graças a Deus. Eu não sou mas você não sabe o que é isso. O que é. É por isso que eu pergunto do medo. Quando você iniciou a tua fala, você tentou estabelecer um paralelo entre o que nós estamos vivendo hoje e o que nós vivíamos naquele... Não, o que vivia naquele... Porque é importante vocês gravarem isso mesmo, porque nós temos que passar a mostrar para a juventude, apesar de todos os erros que nós estamos assistindo hoje, corrupção, que não são poucos, abusos de mandato, etc. e tal, é melhor isto do que a pior ditadura, do que a melhor ditadura. Não é possível você viver sem liberdade. Quer dizer, pelo menos hoje, você abre o jornal e lê que um senador foi preso. No exercício do mandato. Porque estava abusando do seu mandato, estava fazendo coisas... Isso Verdade. É bom. É bom que a gente saiba que existe corrupção na máquina pública. É bom. É bom. Deixa eu abrir um parênteses da corrupção, porque a corrupção acho que não mudou muita coisa pelo jeito. Ó, esse aqui é um jornalzinho que um amigo do senhor emprestou pra gente, ó, para conhecer a sua história. Eu tava vendo de uma campanha que nós vamos contar mais pra frente, né? Sim. Depois da cassação, enfim, do mandato. E aí ele tem uma série de ideias do senhor aqui na época. Então, uma das ideias era uma guerra contra os corruptos. A corrupção, especialmente nos meios do governo, tem se constituído numa das mais graves doenças do país. Ela é culpada, em grande parte, pelas nossas dificuldades econômicas e sociais. Sim, sim. Está tão atual isso hoje, poxa? Não, eles conseguiram fazer mais hoje. Em termos de corrupção, então a gente... Você tem uma corrupção sistêmica que é diferente dessa corrupção que está aí.
Agora, naquele tempo da ditadura, a corrupção não vinha à tona. Nós não sabemos. Ninguém ficava sabendo. Nós não sabemos quanto foi gasto na Belém-Brasília. Nós não sabemos quanto foi gasto na Ponte Rio-Niterói. E, segundo dizem, houve superfaturamento nessas obras. E algumas faraônicas que foram, ferrovias que ficaram no meio do caminho e coisas que tais. Porém, hoje, pelo menos, você tem a possibilidade de ver, ler, se organizar contra isso, se você quiser. Você tem um judiciário que está exercendo o seu papel. O judiciário, naquele tempo, quando veio o golpe militar de 64, os ministros, desembargadores, que tinham uma posição mais liberal, foram cassados. A gente esquece. A cassação não foi só de político, não. Se caçou muito militar. Não é? Então, o regime, a ditadura, seja ela de direita, de esquerda, de centro, o que for, não presta. E é importante essa geração que está aqui, que às vezes se sente desesperançada. Com certeza. É normal. Você vê o que está acontecendo, fala, mas desanimada mesmo. Mas não pode. Eu digo o seguinte, quer dizer, nós temos que ir lutar, nos organizarmos, irmos contra isso tudo, porque nós temos espaço para isso. Naquele tempo se tentava fazer isso, as pessoas eram presas, mortas, torturadas, caçadas, exiladas, banidas. Isso, os jornais eram calados. Então não dá para comparar, não. Viu? Tá certo. Vamos chamar então um intervalo e continuar bem. contando essa história daqui a pouquinho? O Memórias volta então daqui a pouco. Até já. Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua conversando com o Nelson Fabiano, ex-deputado estadual, que está contando para a gente um monte de experiência importante no combate contra a ditadura, uma experiência difícil que ele teve aqui de ter sido cassado por conta da perseguição, né, pelo regime militar. Deputado, última palavrinha só, para a gente pular de Santos para cá de uma vez. Eu só queria deixar, então, falar que o senhor foi escolhido pelos jornalistas como o melhor político e vereador de 63 a 74. Então era reconhecido esse trabalho por muita gente. Eu acho que nós fizemos um trabalho bacana lá em Santos. Eu e a minha bancada. Tinha uma bancada aqui, a bancada de vereadores de Santos produziu figuras interessantíssimas. O Marcelo Gatto, por exemplo, que era meu colega de Câmara. Amigo, irmão, que infelizmente já foi. O Marcelo foi vereador comigo lá em Santos nessa época, foi um companheirão de lutas. O Emílio Justo, que foi vereador também na Câmara de Santos, depois foi deputado estadual. Nós tivemos ainda dessa mesma bancada o Rubens Lara, que foi vereador em Santos, e mais tarde, depois da minha cassação, ele foi eleito deputado estadual. Então, você veja, numa bancada de, eu acho que tinha 9 vereadores, 4 foram deputados. E o Del Bosco Amaral, que foi anterior a mim na Câmara, e depois foi deputado comigo. já conversamos com ele aqui no Memórias. Sim, o Del Bosco é uma figura importante da política da nossa cidade, Muito. do nosso estado. Então, você veja, era uma equipe boa que a gente tinha na Câmara de Santos e que produziu um excelente trabalho. Eu fui o mais votado na época em Santos. Eu concorri e fui o deputado estadual mais votado. Para você ter uma ideia, na cidade de Santos, que na época devia ter o quê? Uns 100 mil eleitores. 45 mil votos. 45, a maior parte lá na cidade de Santos. Sim, foi a maior votação da história. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Bom, aí chegou aqui, 30 e poucos anos.
no calor dessas experiências todas, vice-líder, né, da bancada oposicionista. O Goldman era o nosso líder, né, Alberto Goldman, e ele me escolheu para ser um dos vice-líderes dele. E a gente tinha muita afinidade, eu e o Goldman. Diziam que nós dois éramos comunistas. Então, naquela época, ele me escolhe para vice-líder e me designou para fazer esse papel que eu cumpria. De denunciar lá na tribuna. Eu fazia muito trabalho de plenário. Eu era propriamente, a liderança de plenário era eu. E eu tinha muita facilidade de contato com os deputados, todos eles. De discutir as ideias ali? De conversar. Eu sempre gostei eu tinha alguma facilidade de negociar, conversar. E a primeira vez, aquela eleição de 74, ela é emblemática, porque foi a primeira vez na história do Brasil e da ditadura em que a oposição fez maioria. Nós fizemos maioria na Assembleia, então o MDB era a maioria. E foi uma surpresa, fizemos o senador e fizemos maioria. Como é que você chega num país onde o ditador federal, você estava com o Estado sob intervenção, era o Paulo Egídio, era o governador nomeado aqui em São Paulo, e era da Arena. E nós éramos maioria. E havia o primeiro embate que nós tivemos foi a questão do prefeito da capital. Porque o prefeito da capital ele era indicado para a Assembleia Legislativa. Ele tinha que ser votado pela Assembleia Legislativa. Bom, e como é que nós íamos fazer? Porque o prefeito queria indicar, o governador, obviamente, mandou alguém que era do seu paladar. E nós tínhamos a posição de sermos contra a eleição indireta, contra esse tipo de coisa, contra a nomeação. Mas a cidade precisava ser... Eu me lembro que nós ficamos nesse impasse, discutimos o que nós tínhamos que fazer, etc. E, de repente, aparece aqui em São Paulo, como que para dar um caminho, e deu, o ex-senador Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul. Ele vem aqui e falou, olha, se eu estivesse na posição de vocês, eu iria indagar de mim mesmo se a pessoa que está sendo indicada pelo governador é uma pessoa que reúne condições pessoais, técnicas, morais, para ser prefeito de São Paulo. Se ele tivesse, eu votaria, porque a cidade tem que andar, não é? E realmente a pessoa indicada foi o Olavo Setúbal, que era sem dúvida um homem capaz, sério, e que tinha condições para gerenciar essa cidade, gerenciar muitos países do mundo, né? Então o Setúbal assume, mas foi a primeira situação que de impasse. E tivemos várias, né? Mas diga-se de passagem, eu quero fazer jus. O Paulo Egídio, que era governador de estado, embora fosse da Arena, embora fosse um governador nomeado, ele era um democrata. Ele era? Ele era, eu considero, porque está vivo. Ele era um democrata. Ele estava numa situação, mas nós tivemos um relacionamento muito bom com o Paulo Egídio. Agora, deputado, quando o senhor fala dessa questão da maioria de oposição, que era um fato inédito, novo, inédito, enfim, eu queria só entender se o senhor concorda que esse é um dos motivos que fazem com que a Assembleia tenha tido um papel de relevância no combate à ditadura, de repente diferente do que as outras Assembleias estaduais, que é um fator que quase todos os nossos entrevistados que falam desse período comentam? Não, eu acho que sim, porque, primeiro, a Assembleia é de São Paulo, não é qualquer Assembleia. É a Assembleia do principal estado da nação que, pela primeira vez, elege uma maioria de oposição. Revelava já naquele momento que a maior parte da população do estado era contra o regime. Estava insatisfeita. Era contra aquele regime. Então, aí, voltando um pouco à coisa, esse ano, o general Geisel se dedicou a São Paulo. 74? 75. 75. Foi um ano de perseguições, de prisões arbitrárias, de desaparecimentos, de assassinatos.
E a Assembleia Legislativa cumpria um papel importante. Eu vou contar uma passagem para vocês, eu não devia contar. Não, conta sim. Não faz isso com uma jornalista, agora conta. Porque é um momento difícil. Nós tínhamos companheiros presos dentro do DOI-CODE aqui na Rua Tutóia. Sabíamos que a tortura estava graçando lá dentro, que aqueles cárceres, se contassem as histórias todas que se passaram lá dentro, é história de terror mesmo. Como eles dizem, a tortura era política pública, né? Então, no final do ano, o senador Zancanero é indicado para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senador, biônico, é bem verdade, mas ele resolve deixar o mandato de senador para conseguir essa sinecura, que é ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nós tínhamos maioria e chegou aquele instante que nós podíamos rejeitar aquela indicação. O líder da Arena é o falecido deputado, pessoa com quem eu me dava muito bem, Nabi Chedi. E eu falamos, olha, Nabi, aí foi eu, Goldman e outros companheiros, nós queremos tirar aquele pessoal de dentro da cadeia, alguns que nós conhecíamos, de dentro do DOI-CODE. Esse foi o preço que custou a eleição do Zancanero. Para o Tribunal de Contas. Nós soltamos vários da prisão e valeu a pena. Olha só. Valeu a pena. E qual que foi a reação dele a hora que vocês propuseram essa troca? Ele topou, levou a proposta ao governador, o governador que tinha, lógico, ele tinha influência com o presidente da República, e negociamos, soltamos vários daquele. Eu me lembro que algumas das pessoas que foram presas e saíram, vieram aqui à Assembleia agradecer. Vieram dizer obrigada. E eu falei, não, vocês vão ter que agradecer ao Nabi Chedi, líder da Arena. E eles foram à presidência da Assembleia, que na época eu acho que era o Leonel Júlio, que era o presidente da Assembleia. E ali eles relataram o que tinham passado lá dentro. E eu vi deputado da Arena falando, não posso acreditar que isso esteja acontecendo. E chorava, ouvindo. Tortura mesmo. Torturavam meninas, moças de 20, 21 anos de idade. Uma delas falou, eu sou virgem, eu não posso. E a pessoa foi pendurada, tomou choque na vagina e foi humilhada lá dentro. Sabe? Então, muito cruel. Nós, se conseguir tirar aquelas pessoas lá de dentro, uma que fosse, aí eu lembrei da conversa que eu tive com o Mário Covas, né? Uma pessoa que você salve... Já tinha valido a pena. Então, o meu mandato valeu a pena. No final do ano, nós tivemos o assassinato do Herzog. E aí, eu me pronunciei sobre isso. E fiz um discurso, eu e o Marcelo Gatto, onde eu me lembro bem as palavras que eu usei. Eu falei assim, todos esses processos que saíram do DOI-CODE, eles têm um vício insanável na sua origem, uma nulidade insanável na sua origem, que é a violência contra a pessoa humana. Eles nada valem. Isso eu falei no final do ano, no Natal, no dia seguinte ao Natal, bate à porta da minha casa em Santos, o delegado de polícia, excelente figura, que depois ficou meu amigo até, o Roosman. Ele falou, deputado, eu estou aqui com uma missão desagradável. Um pouco chata. Falei, pode falar o que é. Não, é sobre um pronunciamento seu, etc. Sei, o que tem? Não, o secretário da Segurança, que na época, depois virou deputado, o coronel Erasmo Dias, está chamando o senhor para São Paulo para um inquérito que eles vão instaurar sobre isso. Falei, ótimo. Quando é que vai ser isso? Não é agora. Como agora? Não agora, eu estou com uma viatura aqui esperando o senhor. Eu falei, então estou sendo preso. É um convite? Não é um convite, eu estou sendo
preso nesse instante. Não, se o senhor quiser, o senhor vai. Aí ele liga da minha casa para o coronel Erasmo Dias para dizer, olha, o deputado está aceitando bem a coisa e tal. É saída voluntária. Mas pode. Então aí me fala, não, pode levar com o carro dele então. Marcaram para um determinado horário da tarde que eu deveria ir. Eu falei, bom, eu saí e fui visitar o Gato, morava pertinho da minha casa, Marcelo Gato. E a polícia passou também para a casa dele. Ele falou, pô, Fabiana, os caras estão fazendo, isso é um absurdo, porque não era uma prerrogativa minha, mas uma prerrogativa do meu mandato. Eles não poderiam fazer nada, teriam que fazer tudo através da presidência da Assembleia ou da presidência da Câmara. Pedir, marcar data para a gente ir prestando depoimento. Não aproveitar o recesso, o Natal ali para... Não que fosse, em qualquer época. Passa através da presidência da Assembleia. E não pode chegar e falar, agora se eu abrir um inquérito, o senhor vai lá prestar depoimento. Entendi. Em que condição eu ia? Então, eu falei, não vamos. Eu liguei para o governador do estado, que como era feriado, meio feriado ainda, né, final de ano, ele estava em Campos de Jordão, no Palácio do Campos de Jordão, e falei, olha, estou sendo intimado assim, assim, assado. Conversei com o deputado Marcelo Gato, nós dois chegamos à conclusão que esse procedimento, a forma como está, eu não sei se o senhor está tendo conhecimento disso. Ele falou, não, eu não sabia do que estava acontecendo. Pois é o seu secretário de segurança que está me chamando para lá. Ele falou, bom, então o senhor não vá. E falei com o Ulisses Guimarães, que era o presidente do meu partido. O deputado disse que não, de jeito nenhum, vai, de jeito nenhum. Fica. Tá bom. E aí eu falei, bom, esse negócio não pode ficar assim. Eu tinha um amigo que é advogado na área da auditoria militar, o Iberê Bandeira de Mello, e preparamos um documento no qual dizemos por que nós não estávamos indo, as razões, as prerrogativas, e que nós estávamos dispostos a prestar depoimento desde que fosse na medida correta. Esse documento, além de entregarmos lá no DOPS, onde, para surpresa do meu advogado na época, eu estava sendo esperado pelo Erasmo e pelo Fleury. Vocês devem lembrar do Fleury. Pois bem, nós não fomos, evidente, deixamos documentos aqui, não iríamos, e fomos à imprensa. A imprensa, entregamos para a imprensa nacional e internacional, porque a nacional podia estar internacional também. Bom, quando eu estava na Folha de São Paulo, conversando exatamente com Boris Casoy. Era o editor-chefe. Na época, eu acho que ele era. E aí toca o telefone e era da chefia do gabinete do governador Paulo Egídio, propondo um encontro na casa dele, etc., aí, tranquilo, etc., para esclarecer as coisas. Eu falei, tem um problema. Mas foi um ledo engano. Nós fomos para lá, quando chegamos, estava armado um circo. Estava lá o coronel Erasmo Dias, estava lá, na época, o delegado Tuma, o Tuma, que era delegado do DOPS, eu não sei quando. Então eles estavam pretendendo reproduzir. E acabou havendo um entreveiro muito forte entre eu e o coronel Erasmo Dias, que quase chegamos à via de fato. Ele era um homem truculento e eu não era um homem de ficar quieto. Então, houve um momento muito tenso ali, acabou a coisa assim. Foi uma discussão pesada. Discussão muito pesada, muito pesada. Um grito. De baixíssimo nível. Foi horrível. Esse é um momento ruim, porque... Mas há de se entender que eu estava num momento difícil. Difícil, claro, delicadíssimo. Bom, janeiro de 76, eu recebo a notícia que o meu mandato estava cassado. O coronel Erasmo Dias tinha ido a Brasília, levado o pedido de cassação nosso, meu e do Marcelo Gato, e eu e o Marcelo Gato fomos cassados. E fazia 9 anos que a ditadura não caçava ninguém, passamos a casar. Mas valeu a pena. Vamos contar no próximo bloco por quê? Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já.
Memórias do Poder Legislativo está de volta. A gente continua entrevistando o deputado Nelson Fabiano, que parou na hora H no último bloco, contando para a gente como é que foi receber essa notícia de que estava sendo cassado, de que estava tendo mandato cassado pela ditadura militar. Como é que foi receber essa notícia? Eu recebi ao lado da minha ex-mulher e ela começou a chorar. Eu falei, não pode chorar. Vamos, cabeça erguida. Eu não vou me caçar. E não me cacei. Eu nunca parei de fazer política por causa da cassação. A partir daquele instante... Só estava fazendo fora de um mandato. Fora de mandato. Eu ia dizendo para você no final que valeu a pena a minha cassação. Lógico que eu queria ter o meu mandato. Lógico que eu queria exercer meu mandato, mas mandato foi feito para ser exercido, não para ser preservado. E eu exerci o meu mandato na plenitude daquilo que eu podia exercer. E não me arrependo absolutamente de nada do que fiz. Ao contrário, eu acho que a partir dali, coincidentemente, no momento da cassação do meu mandato, do Marcelo Gato, se iniciou um processo de abertura no país. Foi aquele ano de 75, o general Ernesto Geisel estava também sendo vítima de uma trama que ocorria no próprio Palácio. Verdade. O general Silvio Frota, que era o ministro do Exército dele, tramava claramente a sua derrubada. Então, a saída foi essa. O caminho ali, em 75, após Herzog, após a morte do Fiel Filho. Fiel Filho foi morto 3 dias depois da minha cassação. E eu saí na rua, em desfile. Não tinha tribuna, mas tinha rua. E eu fui para a rua. Participamos daquilo, participamos depois pela luta pela Constituinte. Participei ativamente, aí já no governo Mário Covas, como prefeito de São Paulo, ativamente da luta pelas diretas, direta já. O primeiro comício feito na Praça da Sé, eu fui designado pelo Mário Covas, como secretário de governo que eu era, a organizar, a participar da organização daquilo. Nós não sabíamos como é que ia ser, como é que não ia ser. O governador Montoro, figura maravilhosa da política, um democrata, um homem de bem, e de uma visão incrível. Ele chega e fala assim, vamos fazer no dia 25 de janeiro. Eu falei, mas 25 de janeiro é feriado em São Paulo. Aniversário de São Paulo. Aniversário vai ser feriado. Eu falei, não importa, nós vamos arriscar, vamos fazer no dia 25 de janeiro. Quando nós fomos para a Praça da Sé, lógico, mobilizamos gente, é verdade que colocamos metrô para funcionar a favor do povo, o povo andar naquele dia. É verdade tudo isso, mas nós não sabíamos o que ia ser. De repente, a gente vê aquela multidão na Praça da Sé pedindo eleições diretas no Brasil, não é? Deve ter sido demais meu Deus do céu. dia. O meu coração até hoje bate forte quando eu me lembro daquela coisa. É de arrepiar, de lembrar. Então, isso tudo... Depois nós conseguimos a eleição, perdemos no colégio eleitoral, perdemos a eleição direta, mas fomos para o colégio eleitoral, Tancredo, Sarney, o que vai se fazer? E aí vai. E aí foi. E aí foi. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento difícil na história do Brasil, onde as pessoas se sentem traídas. Agora, tem que se começar a pensar o seguinte, eu acho que se eu elegi alguém que depois se revelou de outra forma, as razões pelas quais eu votei eram corretas e continuam sendo. A pessoa que se desvirtuou de repente. E o processo democrático bom é isso. É você poder falar, bom, nós podemos mudar. A Argentina está mudando. A Argentina não mudou. Se Deus quiser, a Venezuela muda. Se Deus quiser, a América Latina muda. E olha, eu sempre fui tido como um homem de esquerda. Mas eu acho que isso não é... Tinha uma suspeita de que o senhor era comunista também. Tinha suspeita não, eu era mesmo. Era? Era, eu pertencia ao Partido Comunista. Não pertenço mais, até porque nem existe mais, é outra coisa. Mas continuo tendo um pensamento de esquerda. Só que eu acho que aqui, isso que está aí não é esquerda, nunca foi. Esses que tomaram o poder enganaram o povo.
brasileiro. Eles não são esquerda, no sentido que eu penso que é esquerda, que busca efetivamente... Ideológica, sim. Busca a justiça social. Não pode existir esquerda sem liberdade. Não pode existir esquerda sem democracia. Duas coisas a gente escuta nessa crise toda que a gente vive. A gente escuta a gente defendendo a volta dos militares, isso quem foi para a rua nessas manifestações todas, essa de março enorme que teve, a gente escuta, e a gente escuta muita gente dizendo que não valeu a pena, que tudo que vocês lutaram hoje parece que foi em vão pelo atual cenário. Eu até entendo, o descrédito que a classe política, com justiça está sendo vítima. Não há condição de continuar esse sistema político que está aí, porque ele é malandro, ele é safado, ele é imoral, ele é corrupto e corruptor. Então, precisa mudar esse sistema político. Quem vai mudar isso? Não vai ser o Congresso que está aí, porque ele é o produto dessa coisa, ele é o favorecido por esse sistema. Ele não vai mudar um sistema do qual ele é beneficiário. Quem vai mudar esse sistema somos nós. Isso é possível. Assim como foi possível derrubar uma ditadura militar... Que parecia, às vezes, impossível. Impossível, não é? É possível. Eu tenho, por exemplo, certeza... Mas as pessoas não parecem mais pacíficas hoje com tudo isso? Eu acho que não. Olha, por mais denúncia que exista, parece que não vai acontecer nada pior e acontece. Não, nós vimos aí há pouco tempo o povo na rua protestando. Se desarticulou? Não se desarticulou. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, nós não temos partidos políticos hoje no Brasil. São sólidos. Todos... Não, sólidos nem fracos. Não são partidos políticos. São meras legendas que não servem para absolutamente nada, só servem para uma coisa... Nós temos que mudar isso. E quem muda? Somos nós. É esse povo que vai mudar. É através da resistência, da organização e da resistência. Se você não pode se organizar em partido, se organiza fora do partido. Mas se organiza. Nós já fizemos isso. A igreja, de certa forma, foi organizadora, a Ordem dos Advogados, o Exército foi organizador político. A gente não pode negar isso, tá certo? Agora, eu acho que está na hora de nós começarmos a falar, olha, não dá mais. Ultrapassou todos os limites. O cinismo, a mentira, a cara de pau de algumas pessoas virem e mentirem, saberem que estão mentindo, saber que as pessoas sabem que eles estão mentindo e continuar sustentar mentindo. Isso. Então não dá para você ter um mentiroso na presidência do Congresso, não dá para você ter um mentiroso na presidência da Câmara, do Senado, não dá para você ter um mentiroso ou uma mentirosa na presidência da República. Acabei de ler aqui no jornal, homem deve ter palavra. Lógico. É o mínimo. Você pega o seguinte, o Bill Clinton, nos Estados Unidos, ele não ia ser caçado porque teve um caso uma com a affair Mônica lá com uma estagiária. Ele ia ser caçado porque ele mentiu para a nação. Pois é, olha a gravidade que isso tem lá. Você não pode admitir que um homem público venha e fale assim, olha, eu não tenho conta no exterior. Não, eu falei que eu não tenho, a minha firma... Não conta, minha não. Mulher não conta. Agora, deputado, o senhor sentiu falta, na época dessa cassação, de um Nelson Fabiano para te defender aqui? Não. Qual foi a reação dos seus colegas na época? Vários Nelson Fabianos aqui depois de mim. Mas qual foi a reação dos seus colegas? Foi de solidariedade. Foi? Não podia Mas esperar. foi de ir na tribuna também falar? Naquela época, é que a gente não imagina como é que... Eram poucos que tinham coragem de fazer essas coisas. E também meio malucos, que nem eu. Tá certo? Porque, na verdade... Foi mais ou menos isso que eu quis perguntar no começo. Não, você veja, em seguida a minha cassação, foram cassados dois vereadores no Rio Grande do Sul. Um vereador e um deputado, Mauro Miller e o Nadir Rossetti. Depois foi cassado o Lisânia Maciel, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Depois foi cassado o Alencar Furtado, que era líder do MDB. E acho que esse foi o último que foi cassado. Depois não houve mais cassação política.
Então, nós estávamos vivendo um momento em que ainda havia uma repressão e as pessoas tinham... Eu acho que ninguém tinha que se expor, mas, no meu caso, eu achava que eu tinha que cumprir o meu mandato. Política não é profissão. Política é um exercício de cidadania, esse que é essa questão. Então, eu não tinha que preservar o mandato, eu tinha que exercer. A gente está acabando, então, o nosso programa. A gente tem pouquinho tempo, mas eu quero ler umas últimas palavras aqui, de novo, né, do jornal. Chama Minha Crença, um texto que o senhor fez lá na década de 80. Vamos ver se eu continuo acreditando. Então, pois é isso que eu quero saber, se ainda bate, né? Acredito, é só um trechinho final, né, de um texto todo. Acredito no homem como indivíduo. Ele é o ser político e livre, que realiza a justiça e constitui o povo. Seus sonhos, suas ideias, seus erros, seu amor, sua alegria são a minha crença. Continuo pensando do mesmo jeito. Aliás, se eu tivesse sabido disso, eu teria... Porque é isso mesmo que eu penso, tá certo? Então, isso não mudou. Isso e essa esperança. Eu acho que o papel nosso agora é retomar a esperança. Um povo sem esperança, sem acreditar que ele é agente da mudança, que ele pode ser o fator transformador da mudança, se ele não acreditar nisso, aí não vale a pena nada, nem viver. Não é? Então, eu deixo essa mensagem que sejam as últimas, que não sejam as últimas palavras. Não, pelo amor de Deus. Mas que é a mensagem que eu deixaria para os jovens, principalmente, que não troquem a liberdade por nada, né? E que acreditem que ele é o agente dessa história, ele é o agente da história. Esperança. Vamos dedicar esse programa para o Marcelo Gatto, então, que fez parte dessa história toda também. Que coisa boa você sem dúvida, eu trago... Era um companheirão. A gente era meio dupla caipira, Gatto e Fabiano. Saudade do Gatto. Ele foi um grande deputado, um grande sindicalista e um grande democrata. Deputado, muito obrigada por dividir todas essas experiências com a gente, por ter contado aquela história do Tribunal de Contas que era inédita. Olha só, Memórias fazendo história mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui para você. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.